Dou-vos as boas-vindas ao novo. Temos connosco António Mendonça, bastonário da Ordem dos Economistas e presidente do Conselho Nacional das Ordens Profissionais. António Mendonça é o convidado do Discurso Direto desta semana, quando se realizou o Congresso Nacional dos Economistas e na véspera de ser votada e debatida a proposta do Orçamento de Estado para o próximo ano. António Mendonça, bem-vindo. Obrigado por ter aceitado o nosso convite. Promoveu o Congresso Nacional dos Economistas, que decorreu esta semana, que teve como mote o papel dos economistas e dos gestores na sociedade. E na sua intervenção inicial disse que o quadro de instabilidade em que vivemos aumenta o grau de responsabilidade que temos enquanto profissionais e cidadãos. Porquê e como é que se concretiza esta responsabilidade? Bom, em primeiro lugar, quero agradecer o convite que me foi dirigido. É com muito gosto que aqui estou. E para ir, enfim, procurar dar uma resposta muito direta à sua questão, enfim, os tempos de incerteza, a instabilidade que nós vivemos no plano internacional, no plano nacional, sistematicamente com aquilo que os economistas chamam a produção de choques externos sobre a atividade económica, coloca sem dúvida, enfim, muitos problemas, muitos desafios. É muito difícil fazer previsões. Aliás, nós vamos ver, até mesmo em relação ao orçamento de 2023, se nós olharmos para aquilo que era o enquadramento macroeconómico, aquilo que eram as perspectivas, aquilo que se pensava que iria resultar, foi tudo alterado, não é? O plano das receitas, o plano das despesas, pensava-se que era um déficit, passámos a ter um excedente, e até parece que até ainda agora está a surpreender as expectativas em matéria de dimensão. É natural, não é? Portanto, a ciência económica cada vez mais procura ter uma percepção e tem desenvolvido muitos instrumentos para se aproximar, tanto quanto possível, daquilo que é a dinâmica da economia, mas há sempre imponderáveis. E ninguém estava a pensar, não é? Quando nós olhamos para aquilo que foi a evolução da economia, vá lá, nos últimos 20 anos, mas particularmente a partir da crise de 2008-2009, da crise financeira internacional, ninguém pensava que esta sucessão de acontecimentos se iria produzir, não é? Portanto, nós ainda não tínhamos recuperado completamente, nem nós, nem a economia mundial, dos efeitos, que aliás, de certa maneira, ainda se prolongam da crise financeira de 2008-2029, vem a Covid. E que teve impactos bastante fortes em termos económicos, como se sabe. Ainda não se havia, ainda não se haviam esgotado os efeitos da Covid, vem a guerra. E antes disso, o arranque da Covid tinha provocado o regresso da inflação, daquele Exato. terror, não é, que normalmente se tem relativamente à inflação. Quando, enfim, se estava a pensar que as coisas entravam minimamente em controle, basta olhar para aquilo que se dizia relativamente à inflação, que era o fenómeno passageiro, que era o resultado, digamos, dos constrangimentos anteriores que progressivamente se iriam Afinal, resolver. não tão passageiro. Vem a guerra. Novamente um choque petrolífero de grandes dimensões, que afetou, acelerou todas as tendências anteriores e colocou novos problemas. E pouco depois da guerra, não é? Novamente agora, uma nova guerra no Médio Oriente, que pode ter impactos muito sérios. Vamos lá ver, até agora parece que as coisas estão minimamente controladas do ponto de vista da expansão para a região, não é? Mas não se sabe, não é? Quer dizer, isso aí, de um momento para o outro pode suceder qualquer coisa, com impactos significativos também, seguramente, no setor energético e não só. E não sabemos exatamente as consequências, por isso é que eu também tive a oportunidade de ser no Congresso, que nós tínhamos que olhar para as conclusões, não apenas para as discussões, mas para as conclusões com humildade, com modéstia, devendo estar preparados para, enfim, nos próximos dias, se calhar rever uma série de posições que foram ali discutidas no Congresso, mas eu penso que, apesar de tudo... São obrigados a ter uma maior capacidade de reação e de adaptação. Foi por isso que no lema do Congresso sublinhou os desafios do presente em vez de projetar o futuro, como é a norma? Claro, mas eu tive a oportunidade de explicar que normalmente toda a gente os desafios do futuro, os desafios do futuro. E isso pode significar que nós esquecemos o que é que temos que fazer já, porque o futuro constrói-se hoje. É com as decisões de hoje que se constrói o futuro. Quer dizer, mesmo até para construir uma coisa material, uma ponte, começa-se a construir, a lançar a primeira pedra. E a economia funciona também assim, não é? E, portanto, há sempre aquela ideia de pensar no futuro, nas novas gerações, etc.
Mas isso é hoje que nós temos que enfrentar. Os problemas colocam-se hoje. E é hoje que nós temos que encontrar as melhores soluções para o futuro. E por isso é que foi sublinhado a questão dos desafios do presente e, sobretudo, o papel dos economistas, não é? Isso que disse agora sobre a necessidade de decisão é um recado para os decisores. Temos tendência a protelar as decisões? Temos tido. Eu acho que hoje em dia, isto é de uma maneira geral, quem tem a responsabilidade política há um certo medo. Os riscos são imensos e há um certo medo de errar. E, portanto, as decisões, sobretudo aquelas decisões que implicam mais compromissos, enfim, são muitas vezes adiadas. Aliás, eu fiz questão de trazer para o Congresso uma palavra que utiliza muito até no domínio da economia, que é a procrastinação, não é? Exato. Que é um termo assim um bocado gongórico, não é? Para significar a tendência que nós temos para adiar as soluções, para adiar a resposta aos problemas, por várias razões. E penso que uma delas é mesmo o receio dos riscos, não é? É o receio que se possa tomar uma decisão que se venha a revelar desajustada, ou, enfim, tomar certas responsabilidades, depois mais tarde as pessoas podem ser chamados precisamente por conta dessas responsabilidades. Portanto, há aqui um certo medo que eu acho que não é só em Portugal, acho que é de uma maneira geral, que se traduz, por exemplo, na dificuldade em tomar decisões relativamente a grandes investimentos e que tem sido e que se tem agravado. É evidente que a conjuntura cria condições favoráveis para que esse tipo de atitudes se manifeste, mas eu acho que temos que ultrapassar isso, temos que combater isso, porque é dramático para o país. Quer dizer, o país corre o risco, e isso também lá foi sublinhado no Congresso, não apenas por mim, mas pela generalidade das intervenções, corre o risco de estar muito a olhar para os sucessos do presente, enfim, é inegável que a economia portuguesa teve performances muito significativas, enfim, nos tempos mais recentes, nos últimos 2, 3 anos, com efeitos muito positivos a vários níveis, designadamente em termos das finanças públicas, não é? Que é uma das grandes questões, quer a nível interno, quer a nível internacional. Mas atenção, também o turismo é um setor muito volátil, depende muito da conjuntura internacional e tudo aquilo que se está a passar pode ter também consequências importantes em termos do turismo e, portanto, isso nós temos que olhar para aquilo que são os nossos constrangimentos estruturais, não é? Que continuam a manifestar-se. Portugal confronta-se já há 2, 3 décadas com taxas de crescimento bastante baixas, e é preciso inverter isso, porque, no fundo, nós tivemos aqui uma resposta, não é? O rácio da dívida reduziu-se porquê? Porque reduziu-se, digamos, o denominador aumentou, que foi o PIB, e, portanto, naturalmente caiu em termos absolutos, foi uma grande contribuição, para além de outra questão, que normalmente as pessoas olham sempre com um receio muito grande, que a própria inflação acabou por produzir efeitos positivos do ponto de vista das receitas, não é? Particularmente no domínio das receitas fiscais, que foi muito importante também para ajudar a isso. E eu penso que é muito importante, vamos lá ver, quando eu digo que é preciso ter atenção à volatilidade, que estas coisas são passageiras, etc., não significa menosprezar a importância que tem o reequilíbrio das finanças públicas. Quer do ponto de vista interno, isso é muito importante porque, enfim, liberta recursos, permite ganhar folgas para fazer face, cá está, também a problemas do presente, mas do ponto de vista internacional é importante para nós ganharmos credibilidade. E eu julgo que houve muita preocupação, e há muita preocupação do Governo, de facto, internacionalmente, aparecer como um país que cumpre e que está à frente, não é? Sempre comparamos, nós agora a nossa dívida está muito melhor do que estava há uns anos, compara melhor com a Itália, etc. Enfim, eu tenho algumas dúvidas que isso seja a melhor maneira de o fazer, mas sem dúvida que é um valor acrescentado, é um ganho para o país e que pode aumentar a sua margem de intervenção no plano internacional, não é? Mas olhando para a economia e para os estrangulamentos de que falamos a miúdo, teve como orador Vítor Constâncio, que quando olhou para a frente, olhou para uma inflação estabilizada em valores próximos daquilo que são as metas dos bancos centrais, um pouco acima, mas também crescimentos anémicos no mundo ocidental, incluindo Portugal, que era o que nós tínhamos antes destes solavancos provocados pelos choques externos. Estamos condenados a esses... no caso de Portugal, que parte
de uma posição relativa muito baixa. Quando olhamos para a Europa, estamos condenados a esses crescimentos anémicos, é uma fatalidade? Bom, eu acho que, enfim, nós não estamos condenados a nada, não é? Porque nós temos a nossa capacidade também de intervenção, de olhar o que é que está a acontecer, quais são as causas e procurar contrariá-las, não é? Naquilo que são os efeitos negativos que resultam. Enfim, nós neste momento, e quando olhamos agora do ponto de vista muito macroeconómico global, a dinâmica de crescimento da economia mundial mudou um bocado, não é? Portanto, deslocou-se para os países emergentes, em desenvolvimento, particularmente para a zona do Pacífico, a China, sim, as economias asiáticas. É aí, não obstante agora até também estar a verificar-se alguma dificuldade em manter o crescimento, particularmente no respeito à China, mas, enfim, seguramente que isso seria um debate muito aprofundado para determinadas razões. É evidente que nas economias ocidentais, quem representava o maior peso económico internacional, enfim, nos anos 60, 70, enfim, as coisas começaram a mudar significativamente a partir do final dos anos 80, 90, foi por aí que começou a haver uma inflexão nisso. Vamos lá ver. É natural que, se nós queremos convergência a nível internacional, que esses países tenham que crescer mais. Perfeito. Agora, o problema não é eles crescerem mais, o problema é que nós estamos estagnados e, sobretudo, estamos, do ponto de vista económico, em muitos aspectos de regressão. E, curiosamente, a Europa, desse ponto de vista, está a ter performances menos significativas, por exemplo, até os próprios Estados Unidos, que durante um período de tempo estiveram abaixo. Portanto, nós temos que olhar com isso com atenção. E a intervenção do Vítor Constâncio foi uma intervenção, do meu ponto de vista, notável. Eu sou daqueles que tenho grande admiração pelo Vítor Constâncio. Acho que ele teve um papel enorme a nível europeu, na sua qualidade de vice-presidente do Banco Central Europeu. Penso mesmo que é um dos construtores do conceito de política monetária não convencional, que significou, cá está, de certa maneira, uma ruptura com aquilo que eram as referências fundamentais do Banco Central Europeu. Aliás, eu chamei a atenção também várias vezes no Congresso para aquela célebre expressão de um grande economista, enfim, do John Maynard Keynes, que no prefácio à primeira edição do seu livro fundamental, que é hoje a grande referência para a macroeconomia, a teoria geral, sim, que ele diz: o difícil não é aderir às novas ideias e à moda, todos nós conseguimos fazer isso. O difícil é nós libertarmos das antigas, quer dizer, das amarras que nós temos em termos de formação, enfim, dos outros colegas com os quais nós não nos queremos, enfim, afastar muito. Mas o Banco Central Europeu teve essa capacidade de se afastar daquilo que era a ortodoxia da intervenção, sim, do Banco Central, particularmente a partir dos anos 80, enfim, os anos 90, e isso foi importante para salvar o próprio euro, salvar a economia europeia. É preciso ter atenção. E, portanto, todas as reflexões que o Vítor Constâncio faz, do meu ponto de vista, são o resultado da sua experiência, a nível prático e a nível teórico, de reflexão teórica, e penso que são extremamente interessantes. E ele chamou a atenção, precisamente para isso, para esses riscos, de entrarmos num período, enfim, de crescimento muito baixo com a inflação, embora a tendência seja para a inflação diminuir, até porque se pode produzir o acentuar da recessão, e sim, ele disse isso perfeitamente, podemos estar em vésperas novamente de uma estagflação. Mas, por outro lado, ele chamou a atenção para uma coisa que eu acho muito curiosa, até tendo em conta aquilo que foi a revisão do quadro de referência das políticas monetárias, quer no Fed americano antes e agora mais recentemente no Banco Central Europeu, que é para pensar em termos de porquê a taxa de 2% de referência, sim, da inflação. Bom, havia várias justificações, que não importa agora justificar porque é que se escolheu os 2%, mas a ideia era que a taxa de inflação devia ser tanto quanto possível próxima de zero, não é? E ele diz claramente, nós temos um novo normal, nós temos que olhar para a economia, para aquilo que ela produz, e provavelmente 3% neste momento talvez se justifique mais do que os 2%. Porquê? Porque permite atenuar a tendência que a política monetária atual tem para ter uma postura, vamos lá, restritiva, recessiva, que pode, efetivamente, prolongar e contribuir para uma recessão muito forte
na economia global, e particularmente na economia europeia, em particular, mas que no contexto atual, de incerteza, de acontecimentos geopolíticos que podem alterar tudo de um momento para o outro, podem criar situações muito complicadas do ponto de vista económico, não é? Nós vamos sair para intervalo, mas antes disso, uma última pergunta nesta parte. O que é que podemos retirar de tudo o que foi falado no Congresso? Quais são as linhas principais daquilo que ficou, o desafio que lançou para se discutir o presente? Quais são os desafios do presente? O que é que ficou disso? Não, ficaram, vamos lá, o Congresso é muito diversificado. Sim. Do ponto de vista das temáticas. No primeiro dia mais de natureza macroeconómica, no segundo dia mais empresarial, mais microeconómico. Muita coisa ficou. Mas eu acho que há uma ideia geral, enfim, que pode, de alguma forma, resumir tudo aquilo que nós já estivemos aqui a conversar, que é que nós não podemos ficar parados a ver como é que as coisas vão correr, não é? Nós temos que intervir. Julgo que é importante dar atenção, num plano mais geral, à necessidade digamos, de evitar que a economia mergulhe numa recessão de consequências, de facto, imprevisíveis. Há necessidade também de uma coisa que é importante no plano económico, mas depois até o nosso Presidente da República acabou por referir esse aspecto, e que é isto. Num quadro em que a tendência é para a fragmentação, para a desglobalização, para o ressurgimento, digamos, das tendências nacionalistas, mas para além daquilo que seria normal, acho que é importante nós termos uma postura, vamos lá, calma, sensata, e procurar contrariar isso. E, portanto, acho que é importante pensar as coisas naquilo que nos diz mais diretamente respeito a nível europeu. E, portanto, acho que a Europa tem que pensar verdadeiramente de como evitar, de como atenuar que novamente mergulhemos numa recessão profunda. Eu penso que o Banco Central Europeu, com as decisões de ontem de não aumentar as taxas de juros, eu acho que já não o devia ter feito na reunião anterior, mas agora fez. Está dividido, há muitas pressões, mas acho que foi uma decisão importante. Mas atenção, a economia não vive só... A economia não vive só da política monetária, não é? Há outras políticas e, portanto, tem que haver um grande esforço de integração das políticas. A política orçamental, quer em Portugal, quer no contexto europeu, é importante. E é importante resolver problemas imediatos, dar resposta, de facto, aos efeitos mais negativos, sobre os mais desfavorecidos, sobre as empresas, mas também do Congresso saiu esta ideia que nós, nos últimos tempos, temos estado muito presos a resolver problemas. Atender a isto, atender àquele. Muitas vezes damos resposta aos problemas em função de quem grita mais, não é? E de quem tem mais força. E tem que haver tempo de pensar também as coisas de forma estrutural, não é? E, portanto, articular as respostas que estão a ser dadas agora, mas sem descurar esta visão de natureza mais de médio e longo prazo, aquilo que eu chamei de uma visão mais estratégica, que é importante conciliar, porque, no fundo, cá está. O futuro faz-se hoje, não é? E esta articulação é muito importante. Vamos falar isso na segunda parte. Vamos só sair para um breve intervalo e voltamos já. Estamos de volta à entrevista com António Mendonça. António, para fecharmos a primeira parte, só uma referência à questão específica da Ordem dos Economistas ou das ordens profissionais, sendo o presidente do CNOP, que referiu no Congresso, de uma forma muito veemente, criticou o processo da revisão dos estatutos. Aliás, foi no que foi apoiado pelo Presidente da República. O que eu lhe perguntava é, tendo chegado aqui, quais são as expectativas que tem? Vai haver uma abertura do processo? Vamos voltar a discutir o que foi aprovado, já que não se optou por aquela solução minimalista que Marcelo Rebelo de Sousa sugeriu? Bom, não sei. Eu sou otimista por natureza, não é? Não obstante se dizer que os economistas têm sempre uma tendência para ser pessimistas, não é?
Eu, por natureza, sou otimista. Olho sempre para o futuro, não necessariamente vamos sempre sendo melhor, mas enfim, acho que é sempre possível encontrar soluções para os problemas. Cá está. Houve, vamos lá ver, o que se passou na sessão final de votação das propostas, eu diria que é no mínimo surrealista, não é? Porque os próprios intervenientes e fundamentalmente os decisores enfim, sobre as profissões profissionais, que aliás que ainda não sabemos, porque houve uma série ali de avocações e necessidade de introduzir melhorias, coerência do texto, etc. Portanto, eu pelo menos não tenho ainda nenhuma versão final e portanto não sei. Mas houve muito, vamos lá, acho que as pessoas estavam à espera mais, até porque havia a sensação que parte das propostas que tinham sido feitas no sentido de melhorar a legislação, pelo menos do ponto de vista das ordens, iria ser contemplada. Enfim, posso dizer que a Ordem dos Economistas não foi das principais, digamos, afetadas do ponto de vista do exercício. Há coisas com as quais nós concordamos e que ficaram lá, que procurámos resolver, mas, enfim, não penso que seja por essa razão que nós vamos modificar substancialmente o nosso modo de intervenção. Mas, enfim, houve outras ordens que ficaram extremamente surpreendidas com as decisões finais, porque pensavam que ia lá estar uma coisa e saiu outra, não é? E, aliás, como eu estava a dizer, a votação é um bocado surrealista porque os próprios intervenientes chegaram à conclusão que o processo tinha feito de forma atabalhoada, que não era propriamente uma forma, enfim, de trabalhar democraticamente, enfim, utilizaram várias expressões que eu agora não tenho precisas, mas terminaram com isto. Bom, acho que nós estamos disponíveis, inclusive a maioria parlamentar que aprovou os projetos, não é? Nós estamos disponíveis para iniciar a revisão da revisão, não é? Exatamente. Enfim, é o reconhecimento, de facto, que tudo não foi feito nas melhores condições, não é? Portanto, o tempo que foi dado para a discussão foi mínimo. Enfim, comparado com aquilo que tinha sido a anterior revisão, em que foi pedido às ordens para fazer uma proposta para depois o Governo analisar e propor à Assembleia. Agora foi, quer dizer, recebemos aquilo tudo. Tecnicamente... Uma medida a adaptar-se a todos o que Exatamente. Também... Enfim, nós temos coisas que parece que somos a ordem dos advogados, relativamente aos estágios. Quer dizer, coisas... Tecnicamente aquilo deixa muito a desejar, não é? Enfim, e sem dúvida que maus estatutos prejudicam, quer dizer, podem não alterar substancialmente a intervenção das ordens, mas prejudicam. Mas há aqui um problema que é fundamental, que tem a ver com o seguinte: procurou-se também, ao longo deste processo, transmitir a ideia de que as ordens eram coisas terríveis, corporativas, só tinham esses interesses, que dificultavam o acesso dos jovens às diferentes profissões. Eu acho que não é correto, vamos lá, porque as ordens, não estou a falar da sua origem, enfim, temos que ir ao século XIX para ver como é que elas têm... Mas hoje as ordens, enfim, há umas que podem ter mais ou menos viés, vamos lá, corporativo, mas têm evoluído e hoje em dia são instituições fundamentais até para o próprio exercício da vida democrática. Repare que as ordens agrupam 500, 600 mil quadros, pessoas altamente qualificadas, que importa mobilizar, não necessariamente para, enfim, pensar que tudo aquilo que diz que tem que ser levado, mas acho que qualquer governo tem a obrigação e tem o interesse de ver o que é, de ouvir, de ver e de discutir com as ordens soluções para os problemas do país, não é? E, portanto, é evidente que as ordens têm que evoluir e evoluíram. A realidade exige de nós outras coisas, mas atenção, a atribuição fundamental das ordens profissionais é a defesa do interesse público, é a salvaguarda da qualidade do serviço que é prestado aos utilizadores finais. E, portanto, e só depois é que vem a defesa dos interesses dos seus membros. Portanto, ou seja, o agrupamento, digamos, a autorregulação das profissões, a introdução de rigor, de exigência, de ética, é fundamental para a defesa do interesse público. E, portanto, este é que é o papel fundamental das ordens. E, portanto, é aí que deve ser posta a tónica quando se faz, digamos, a discussão com os responsáveis políticos. Estamos na véspera da discussão e da votação na generalidade da proposta do Orçamento de Estado para o próximo ano, que foi muito comentada até anteriormente por causa das questões fiscais. Como é que avalia esta proposta
depois do que foi apresentado e depois do que o Ministro disse no Congresso? Vamos lá ver. Aquilo que eu penso da proposta, de certa maneira, já disse. Em primeiro lugar, eu penso que o orçamento, a proposta de orçamento, tal como está informada, é uma proposta de continuidade relativamente ao orçamento anterior. Portanto, há aqui uma continuidade vamos lá, de posições, de princípios, e que tem a ver com o facto do orçamento anterior ter resultado bem, não é? Portanto, o resultado final é um resultado positivo. E, portanto, há aqui também a preocupação de continuar com a mesma política. E essa é a primeira questão que eu dizia. Depois, por outro lado, julgo que é aqui um orçamento que privilegia a precaução. Ou seja, é aquilo que nós temos estado aqui a falar. Há incerteza, os riscos são imensos, provavelmente todo o quadro que está lá macroeconómico e de riscos pode vir a ser alterado. Aliás, o próprio Ministro chamou a atenção para isso na intervenção, não é? Tendo em conta agora os novos acontecimentos, não sabemos exatamente como isto vai dar, e portanto é natural que haja aqui uma questão de precaução sobre todas as coisas. Depois há outra preocupação de atender às situações, enfim, consideradas mais vulneráveis, não é? Enfim, do ponto de vista das pessoas, do ponto de vista das empresas, há isso. E depois, enfim, há um instrumento orçamental, é sempre um instrumento de política, vamos lá, de aplicação de curto prazo, tem um horizonte temporal de um ano, e, portanto, não pode ser considerado um instrumento de política estrutural, não é? Portanto, tem que estar articulado com outros documentos, com outras visões. A política estrutural deviam ser Exatamente. As grandes opções, que nós temos aquela particularidade. Sim, temos também as grandes opções, embora eu tenha sempre uma grande dificuldade em perceber exatamente quais são e como elas se concretizam. E, portanto, julgo que faltará, do meu ponto de vista, ao orçamento, digamos, esse enquadramento, essa percepção de que aquilo que está a ser feito hoje é para projetar, enfim, em termos do futuro, não é? Portanto, a sensação que dá é que é um instrumento muito preocupado com o curto prazo e com aquilo que está a acontecer. Agora, tem medidas interessantes, vamos lá ver, a questão dos jovens, aquela preocupação com a redução do IRS da entrada profissional nos primeiros anos da sua vida profissional ativa, penso que são medidas importantes. Tem um conjunto de medidas que eu penso que são importantes, a preocupação com o investimento, etc. Vamos ver como é que isto tudo se concretiza, não é? Porque muitas vezes são as intenções e o que lá está e depois é efetivamente a capacidade de concretização. Sim. Mas eu diria que todos nós sempre somos críticos, eu sou muito sobre os orçamentos, todos nós achamos que devemos ter, o orçamento devia ser diferente. Tem aspectos que eu tenho, enfim, bastantes dúvidas, designadamente... Na questão da carga fiscal, que foi um tema profusamente abordado antes do orçamento e politicamente tornou-se um tema dominante, nós assistimos a uma redução do IRS, mas também ao aumento dos impostos indiretos, de tal forma que a receita fiscal acaba por subir acima do ritmo de expansão da economia. O que eu perguntava, duas perguntas, é se a questão da inflação, que já tínhamos falado, se o efeito da inflação nas receitas fiscais acaba por ser realmente minimizado com esta solução fiscal, por um lado. Por outro lado, olhando para a frente, a carga fiscal em Portugal arrisca-se a bater novos recordes. Pagamos demasiados impostos em Portugal? Vamos lá. Normalmente, o debate relativamente à carga fiscal, na minha opinião, está um pouco enviesado, não é? Porque eu vejo poucas pessoas a referir que os impostos existem para organizar e para dar resposta coletivas numa sociedade. Portanto, nós vivemos numa sociedade, nós precisamos de escolas, precisamos de saúde, precisamos, enfim, de infraestruturas, precisamos de investimento público para coisas que, de facto, o investimento privado não vai lá, não tem interesse, não quer chegar. E, portanto, no fundo, o que nós devemos fazer é em que medida é que os serviços que são prestados estão de acordo com a carga fiscal que nós temos. E essa é a pergunta seguinte. Mas quero dizer, nós devemos fazer assim, porque não podemos dizer se a carga fiscal é alta ou baixa e abstrato. Porque, vamos lá, se nós compararmos com os países mais desenvolvidos, não é? E nórdicos, quer dizer,
não sei, em termos de carga fiscal, porque também a própria construção do conceito muitas vezes tem aqui algumas nuances, não é? Portanto, ou seja, eu, como macroeconomista e como, enfim, economista que acha que as sociedades complexas necessitam também de intervenções complexas que só podem ser feitas pelo Estado para dar coerência a tudo, portanto, eu quero pôr o debate nesses termos. Aliás, é muito... E que avaliação é que faz? É isso que eu ia falar agora. Repara que toda a gente, não é? Quando há um orçamento ou quando se fala dos impostos, toda a gente faz isto. Queixa-se dos impostos, que são elevados, mas depois quer mais apoios. Em qualquer situação de crise isso acontece. Ora bem, como é que se consegue fazer? Então, mais apoios. E depois esquecem-se também que os próprios impostos podem ter, vamos lá ver, têm efeitos macroeconómicos, não é? E, portanto, toda a política de impostos também tem efeitos sobre os próprios impostos e sobre a dinâmica económica. Portanto, há aqui uma complexidade que importa ter presente. Não estou a dizer nada que não seja conhecido de toda a gente. Simplesmente, muitas vezes, a discussão sobre esta matéria é uma discussão parcelar, cada setor apresenta os seus interesses específicos e falta, de facto, uma discussão de natureza integrada. E ele, indo responder diretamente à questão que ele colocou, eu julgo que há aqui um déficit de benefícios relativamente aos impostos que são pagos. E que tem a ver com várias razões, digamos, ineficiência, e cá está, e a necessidade de dar atenção a problemas de natureza estrutural. Por exemplo, aquilo que está a passar na saúde neste momento é incrível, não é? E eu sou daqueles até que tenho a melhor opinião sobre o Serviço Nacional de Saúde, não é? Porque, do ponto de vista até familiar, nunca tive, felizmente, nenhum problema, sempre fui atendido. Portanto, não tenho razões, enfim, enfim, de queixa fundamental, felizmente. Conheço muitas outras pessoas que têm muitas queixas, inclusive agora amigos meus, mas é incontestável que, de facto, o Serviço Nacional de Saúde precisa de uma resposta. E quando eu digo o Serviço Nacional de Saúde, também a educação precisa de uma resposta, não é? Portanto, há que repensar as coisas também de natureza estratégica. Eu não vou entrar em grandes elementos sobre isso, porque, enfim, iríamos desviar aqui as atenções. Mas eu penso que este orçamento também, já agora voltando à questão do orçamento, tem que procurar dar resposta digamos, a situações que neste momento correm o risco de cair em extremos, não é? Portanto, particularmente no caso da saúde, não é? Mas é mais a parte de remendo da. Mas eu acho que os remendos são necessários. Os remendos são necessários. Mas falta aquilo que costuma insistir, mas falta que pensar, que é o planeamento. Eu tenho sérias dúvidas com todos os problemas, não sei o quê, a grande medida estrutural foi criar um diretor do Serviço Nacional de Saúde. Não é? Quer dizer, é importante, mas vamos lá ver. Mas é secundário, porque existe um Ministério, existem responsáveis, secretários de Estado, etc. Quer dizer, dá uma certa sensação que agora resolve os problemas todos. Não resolve. Não resolve. É evidente que pode ser uma pessoa ótima, enfim, e espero que seja, tem pelo menos currículo e tem provas dadas sobre isso, mas há aqui um problema seríssimo que é preciso resolver do ponto de vista estrutural. E há um problema que as pessoas não gostam de falar, mas que eu falo, que tem a ver com as condições de trabalho, designadamente com o nível de remunerações. São setores, cá está, altamente especializados. Aquela história das horas extraordinárias dos médicos, quer dizer, eles trabalham efetivamente muito, não é? E não só isso, e a nossa vida é muito na dependência deles. E, portanto, de facto, enfim, o nível de... eu julgo que não tem havido a capacidade de pensar de uma forma integrada a valorização das carreiras profissionais. Isso é um problema que remete para o problema das classes médias, não é só dos médicos, não é? Que é o que aconteceu às classes médias, e mesmo a classes médias até com remunerações mais elevadas, que são normalmente setores que têm um papel fundamental na sociedade em termos de introdução de dinâmicas de inovação, de dinâmicas económicas gerais, etc. E que têm, do ponto de vista do seu poder de compra, sido muito maltratadas, não é? Isso é mau, isso tem consequências muito negativas para a própria economia, não é? E, portanto, quando me diz... E há pouco, voltando, quando falámos do orçamento e, portanto, da diminuição de taxas marginais do IRS, não sei se ele se podia ter ido um pouco mais além, particularmente nos setores mais de maior remuneração, não é? Porque isso pode ter um efeito positivo na diminuição da economia e gerar mais à frente
mais impostos, porque vai natureza, menos fuga, alargamento da base de arrecadação fiscal, etc. Não é? Portanto, há aqui, penso eu, uma timidez de atacar esses problemas que eu tenho sérias dúvidas que seja correta. Não é? Insisto muito na necessidade de se investir no planeamento e no planeamento estratégico, mais especificamente. Continua a ser um déficit óbvio. Como é que resolvemos isto? É óbvio. É óbvio. Não fala-se muito, visão estratégica, mas depois na prática não existe rigorosamente nada. Quando nós olhamos para grandes... Enfim, normalmente vem sempre isso para cima da mesa, mas é um exemplo paradigmático, não é? A questão do aeroporto. Sim. Sistematicamente a discutir, quer dizer, uma coisa que se arrasta há 50 anos. Repara, há 50 anos parece que era mais fácil tomar decisões, mas depois não aconteceu, por várias razões, incluindo depois as transformações políticas, não é? Grandes bandeiras, hoje em dia, da nossa economia, tiveram origem em planeamento estratégico, não é? Desde o Sines, a Alqueva, enfim, e hoje são grandes bandeiras, não é? Portanto, o planeamento estratégico é fundamental. É evidente que não é um planeamento estratégico dos anos 50, não é? Quando estava a sair da Segunda Guerra Mundial, havia, enfim, uma grande necessidade de programar tudo, recuperar rapidamente, etc. Quer dizer, é um planeamento estratégico de uma natureza diferente, tem contributos teóricos, contributos de experiências que foram feitas, mas é fundamental articular isto tudo, não é? Saber, vamos lá ver, o próprio turismo tem que ser pensado de natureza estratégica, não é ir apenas na onda, porque tivemos o maior ano de fluxo turístico, de receitas, etc. Mas amanhã isso tudo pode mudar. É preciso integrar o turismo na diversificação da economia portuguesa, outro aspecto que foi falado no nosso congresso, que é importante. A reindustrialização, quais são os setores que nós temos? Não é repensar, podemos reconstruir o Portugal do passado, não tem sentido absolutamente nenhum. Agora, interessa ver quais são as tendências que estão a ocorrer na Europa, como é que nós nos podemos articular com a Europa, com as próprias orientações de reindustrialização, o que é que está a acontecer no mundo. Por exemplo, os Estados Unidos, neste momento, estão a fazer uma política altamente intervencionista, não é? Sim. Altamente intervencionista, no fundo, de chamar novamente para casa setores, empresas fundamentais que foram para fora e que deixaram por dizer que isso depois tem consequências também negativas internas, particularmente nos contextos de crise que estamos a atravessar. António, estamos mesmo na reta final, só mais uma pergunta. O Presidente da República, na intervenção que fez, alertou para duas coisas. Uma é a necessidade e o processo em curso das organizações da sociedade civil se transformarem, mas também aquilo que referiu há pouco no quadro político de podermos assistir a uma fragmentação que dificultará, lá está, o planeamento, o pensar a prazo. E o que eu lhe pergunto é, essas organizações, por exemplo, os parceiros sociais que foram referidos, precisam se reinventar? Os partidos do arco do poder, do chamado arco poder, precisam se reinventar para se adaptar aos novos tempos? Enfim, não sei se precisam de reinventar. Adaptar aos novos tempos, seguramente que o têm que fazer, não é? E essa afirmação do Presidente da República é extremamente importante, porque ela também tem a ver com tudo aquilo que nós dissemos aqui, não é? Com a alteração do quadro geoeconómico, geopolítico à escala internacional, com as grandes tendências que estão a ocorrer no domínio da globalização versus desglobalização, com a fragmentação que se está a produzir no plano das relações internacionais. E, portanto, corremos sérios riscos. Aliás, eu queria aqui chamar a atenção para a intervenção que foi feita lá do presidente da International Economic Association, Danny Roderick. Precisamente a sua intervenção foi focada nas grandes alterações que estão a ocorrer a nível da economia global. E ele pintou lá 3 cenários, não é? O cenário bom, o cenário mau e o cenário feio. Mas, vamos lá, existe, enfim, ele no fundo defende um cenário bom, que é um certo retorno à cooperação internacional, a Bretton Woods, mas com a introdução de uma nova realidade que é os interesses nacionais, digamos, dar maior conciliação com esses aspectos, o que são ideias, enfim, que me parecem extremamente interessantes. O que o Presidente da República faz é traduzir isso também no plano político interno. Quer dizer, já está a ocorrer, vamos lá, o que está a ocorrer em termos de fragmentação política tem a ver com tudo aquilo que está a ocorrer a nível internacional, a nível geoeconómico, a nível geopolítico, não é? Mas já está a acontecer na Europa, é uma mancha de óleo que pode ter tendência a alastrar e que aqui também em Portugal possa vir a ocorrer, não é? Portanto, hoje temos uma maioria absoluta
não há garantias de que isso possa continuar. Nem sei se é importante, mas é importante que as forças políticas, o que ele chamou a atenção, do quadro democrático de integração, tenham a capacidade de também pensar nestes termos e de verem o que é que tem em comum para poder avançar, exatamente no âmbito de encontrar consensos relativamente às questões estratégicas. Aliás, foi muito curioso, não sei se assistiu, no próprio debate, mais concreto sobre o orçamento, num painel que se seguiu, em que teve os dois líderes parlamentares do Partido Social Democrata, o professor Joaquim Sarmento e o professor Eurico Brilhante Dias, do Partido Socialista, se formos ver bem, há uma grande convergência de posições relativamente à necessidade de uma revisão do sistema fiscal, enfim, mas feita com pés e cabeça e não a partir do somatório de coisas existentes, não é? Houve também o consenso relativamente à necessidade de articular os impostos com os benefícios. Portanto, existem condições objetivas para haver acordos. E muitas vezes nós vemos que as divergências são de palavras, quando vamos à substância não vemos diferenças nenhumas substanciais. E acho que esse foi o alerta principal do Presidente neste campo. Se não queremos os extremismos, quer dizer, quem está ali no centro tem que, pelo menos, chegar a acordo em questões essenciais. António, mesmo para terminar, voltando ao princípio e à responsabilidade, quem tem competências, foi Ministro das Obras Públicas, está na Academia, ainda se vê ocupar cargos executivos na política ou esse tempo já passou para si? Quer dizer, não está propriamente nas minhas preocupações, no meu horizonte, não é? Vamos lá, este momento a minha preocupação fundamental é com a Ordem dos Economistas, acho que já é uma preocupação fundamental. Acho que é uma grande honra, é um grande desafio, estou a gostar imenso enfim, concilio isso com a minha vida académica e estou bem. Portanto, são questões que não estão no meu pensamento, não estou preocupado com isso. O futuro, vamos lá ver, é algo que vem ter connosco também, não é? Exatamente. E, portanto, não é uma questão relevante para mim. Dr. Mendonça, muito obrigado. Obrigado a quem nos acompanhou. Esta entrevista será publicada na edição impressa do Novo. Estará disponível em jornaleconómico.pt, em o novo.pt, onde poderá também seguir e acompanhar as últimas notícias da atualidade. Obrigado.